A paz de Jesus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Por enquanto, somente até aí, irmãos, versículo 5. Irmãos, essa palavra aqui, ela testemunha e testifica acerca de Cristo, né, que era o Verbo, que no princípio era o Verbo, desde o princípio estava com Deus e era Deus, né, e se tornou carne a partir do Verbo de Deus, haja, né. Então, essa palavra aqui, ela testifica acerca de Cristo, de quem Ele é, para que Ele veio, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, nada seria dado se não fosse por intermédio de Cristo. Tudo o que somos, o que temos e tudo que na terra há foi feito por intermédio dele, né? Do Verbo, da luz que estava com Deus e que era Deus, e que se tornou carne para vir e viver entre nós. E aqui diz também, irmãos, que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Então, quando Cristo, que é a luz, que é o Verbo, né, que é a luz que desde o princípio estava com Deus e era Deus, brilha, né, em nossas vidas, as trevas não prosperam, irmãos. E aqui no versículo 10 diz assim também: Aquele que era o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aquele que é o Verbo se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, aqui no versículo 12 diz que por intermédio de Cristo, por intermédio da luz, do Verbo que se fez carne, Deus nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, mediante o sangue de Cristo, mediante o sacrifício do Senhor por nós. Irmãos, não se enganem, não se confundam. Não são todos que são filhos de Deus. Todos são, sim, criaturas de Deus, pois todos foram criados por Deus. Todos são criaturas do Senhor, pois nós fazemos parte de uma só criação, vindas da mão do Criador. Porém, não são todos que são filhos de Deus, mas todos receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, irmãos. Antes do sacrifício de Cristo, nós não tínhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Somente os filhos de Israel, a nação santa e eleita do Senhor, que tinham o direito da primogenitura de serem filhos de Deus, irmãos. E mediante o sacrifício de Cristo, mediante a vinda do Senhor para viver entre nós, para sofrer entre nós, para curar-nos e para nos libertarmos, mediante o sacrifício do sangue dele derramado na cruz, é que nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então hoje nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E quem são aqueles que se tornaram filhos de Deus? Aqui está escrito, irmãos: os que crerem em seu nome, os que crerem no nome do Senhor, receberão o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Aqui no versículo 6, no capítulo 6 de João, ainda em João, no capítulo 6, a partir do versículo 35, onde Jesus diz assim, e Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. E todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então, todo aquele que olhar para Cristo, todo aquele que conhecer, que ouvir a palavra dele e crer que ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o enviado, o unigênito do Pai, que foi separado e enviado, para sofrer por nós, padeceu por nós, para nos dar, por meio do seu sangue, o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Irmãos, então todo aquele que crê terá a vida eterna, receberá o direito de se tornar filho de Deus. E como o Senhor está falando aqui no versículo 37, como Jesus diz em João 6:37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. O Senhor não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não rejeita aqueles que vão a Ele. A palavra do Senhor diz que o Senhor não rejeita e não resiste a um coração contrito e quebrantado, aquele que clama ao Senhor com sinceridade, com honestidade, com profundidade, com totalidade. O Senhor não rejeita. Meus amados, o Senhor não rejeita. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não rejeita. O Senhor, na palavra do Senhor também está escrito em Samuel, que o Senhor não vê. O Senhor não olha como o homem vê, pois o Senhor é aquele que olha o coração. Enquanto os homens olham a aparência, enquanto os homens olham o exterior, o Senhor é aquele que vê o coração. E o Senhor está em busca de um coração contrito, quebrantado e sincero a Ele. Aquele que irá crer, ver e conhecer que o Cristo é o Filho do Deus vivo. Aquele que padeceu, que se fez carne, que se despiu da sua glória e veio a nós para que nós recebêssemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, meus amados. E aqui também no capítulo 5 de João, no versículo 24, diz assim: eu asseguro, Jesus diz, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Quando Jesus fala aqui, quem crê naquele que o enviou, e quando Jesus também fala, aqui no capítulo 6 de João, que ele desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou, Ele está falando da vontade do Deus Pai Todo-Poderoso, que entregou o seu Filho para morrer por nós e para nos dar a vida eterna, como está escrito em João 3,16, que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus abriu mão do seu único Filho. Deus entregou em nosso lugar para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. E o Senhor entregou o seu único Filho por meio do sacrifício dele, mediante o sacrifício e a entrega dele na cruz do Calvário, nós recebêssemos o direito de nos tornarmos filhos e recebêssemos também a salvação do Senhor, como está escrito, que aquele que o ver e crer, o conhecer, esse receberá a vida eterna, esse terá a vida eterna, e o Senhor o ressuscitará no último dia, João 6, versículo 40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, que é Jesus Cristo, e nele crer, tenha a vida eterna, e o ressuscitarei, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui o Senhor está falando a respeito da salvação eterna, onde o Senhor levantará todos aqueles que estão adormecidos no pó da terra e o farão reinar, e viver eternamente com o Senhor na glória dele, que é quando nós iremos entrar na glória do Senhor,
como o Senhor está dizendo aqui em João 6, capítulo 40. E eu ressuscitarei no último dia. Né? E quando Jesus fala aqui quem ele é, em João 6,35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Né? Então Jesus, desde o princípio, ele é o Verbo, ele estava com Deus, e ele é Deus Filho, está com Deus Pai Todo-Poderoso. Né? E o Deus Espírito Santo está conosco, pois ele é uma promessa que nos foi dada. Né? Nós recebemos a promessa, como Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder e recebeis a promessa que o meu Pai me fez. Então, o Deus Espírito Santo está conosco. Ele é uma promessa que nos foi dada, né, para nos revestir, para nos capacitar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para viver conosco até a vinda do Senhor, até a vinda do reino do Senhor. Né? E Jesus, que é o Filho, Deus Filho Todo-Poderoso, o pão da vida, a fonte de água viva. O pão que, quando aquele se alimenta desse pão, jamais terá fome. E quando o sedento se sacia nessa água, jamais terá sede. Como o Senhor falou para a samaritana, lá naquele poço em que ela estava buscando água, né? Eu te digo que eu sou a fonte de águas vivas, e se beberes desta água, jamais terá sede. Né? Então Jesus, ele é o pão da vida, ele é o pão que nos alimenta, ele é o pão que nos sustenta, né? Tanto espiritualmente falando, quanto fisicamente falando, irmãos. Eu sou a prova viva disso, porque eu vivo da providência e do sustento do Senhor. Né? Como o Senhor me ordenou que abrisse mão de tudo e renunciasse, né, o meu trabalho que eu tinha no passado e vivesse da obra dele, irmãos, eu sou a prova viva que o Senhor me sustenta. Jesus verdadeiramente é o pão da vida, não somente espiritualmente, principalmente espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Ele é aquele que me alimenta literalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ele é aquele que me mantém de pé, que me dá o sustento, né? Que me fortalece, que me dá ânimo, que me dá força e vigor para continuar. E que me dá o alimento e o sustento físico também, irmãos. E quando ele diz aqui: e aquele que crê em mim nunca terá sede, pois o Senhor Jesus, ele é fonte de águas vivas. Né? Ele é fonte de águas vivas. Em Apocalipse 21, João relata acerca de um rio de vida que flui do trono de Deus. Né? No céu, com a visão que ele teve, que o anjo levou ele lá no céu, o apóstolo João, né? E ele relata que ele viu um rio de vida cristalino que jorrava do trono de Deus. E esse rio, ele representa o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito Santo de Deus, né? E nós obtemos, nós conseguimos, nós passamos a receber e a ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? Mediante Cristo Jesus. Pois o Espírito Santo de Deus, ele é uma promessa que nos foi dada. É uma promessa que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei, eu rogo ao Pai que ele envie o Consolador para que esteja com vocês, para que ensine a vocês o que vocês devem falar, como vocês devem se portar, né? O que vocês devem fazer, como vocês devem falar mediante os tribunais, né? E os julgamentos. Então, o Espírito Santo de Deus, nós recebemos ele dentro de nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus mediante Cristo. E é por isso que aqui em João, fala, em João 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Né? E sem ele, nada do que existe teria sido feito. E isto é verdade, meus irmãos. Isso é fato, e fato consumado. Isso é algo que eu vivo todos os dias da minha vida, meus amados. Como está escrito aqui, 1 João, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Filho, do Verbo, do pão da vida, da água viva. E nada, sem ele, nada do que existe teria sido feito.
sem o Verbo, sem Cristo, nós não receberíamos nem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é uma promessa que nos foi dada. Ele passa a habitar dentro de nós quando nós manifestamos publicamente a nossa aliança com Cristo, mediante do sangue de Cristo, mediante do sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Quando nós confessamos, firmamos uma aliança sólida, pública, verdadeira, é que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, né? Quando nós fizemos quando nós fazemos o ato de confissão pública, do batismo, né? Que a confissão pública é o sinal, o ato de fé público. E perdão para arrependimento também. Perdão, irmãos. É um jejum de arrependimento para perdão dos pecados, mas também é um ato público de fé, o batismo nas águas. E mediante o batismo, que é essa confissão de fé, não somente nos batizando, mas nos posicionando também e declarando com a nossa boca que nós estamos firmando uma aliança eterna com Cristo, é que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. É que nós passamos a ser morada e habitar do Espírito Santo. Por meio de quem? Por intermédio de quem? De Cristo. Porque sem Ele, nada do que existe seria feito. Nada seria possível. Não seria possível nem receber o Espírito Santo de Deus. E, consequentemente, sem Cristo, sem receber o Espírito Santo de Deus, consequentemente, não seria possível receber os dons do Espírito. Não seria possível manifestar o fruto do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Não seria possível executar nada que viesse do Espírito Santo de Deus e nem do trono de Deus, porque todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e sem Ele nada teria sido feito, né? E Cristo é o pão da vida, Ele é a água viva, e aquele que se alimenta desse pão jamais terá fome, e aquele que se sacia dessa água jamais terá sede, né? Esse pão é um pão diário, ele é um pão que nos alimenta diariamente. Você não é alimentado uma só vez para saciar sua fome para todo sempre, mas você vive se saciando desse pão diariamente, dia após dia. Você se sacia desse pão dia após dia, você toma dessa fonte de água eterna, dia após dia você mergulha para se santificar, para se purificar e para se limpar nas fontes de águas vivas do Espírito Santo de Deus. Então é algo, meus amados, diário. Jesus é o pão que sacia a nossa fome, né? Jesus é o Verbo que se fez carne. É aquele que veio, esteve entre nós, como está escrito no versículo 11 do capítulo 1 de João. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porque quando Jesus se fez carne e esteve sobre nós, muitos os perseguiram, muitos zombaram dele, muitos escarneceram dele, muitos tramaram a sua morte, muitos o apedrejaram, muitos o rejeitaram. E é por isso que está escrito aqui: os que eram dele não o receberam. Aqueles que são chamados filhos de Israel, descendência, nação eleita e santa, a única nação que por direito, tem a primogenitura de serem chamados povo de Deus, é o povo de Israel. Mas ainda assim, meus amados, eles rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram o Verbo, eles rejeitaram o pão da vida, eles rejeitaram a água viva, eles rejeitaram a única forma de salvação que nós podemos ter. E o que o Senhor fez? Apesar deles terem rejeitado o pão da vida, a água viva, o Verbo que se fez carne, a luz que quando brilha na escuridão dissipa as trevas e destrói todas as obras do maligno, o Senhor fez. Ele nos deu
o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Os que já tinham o direito, os que já nasceram, já foram gerados, criados, multiplicados, desde a descendência de Jacó. Todo Israel, toda a nação de Israel, todo o povo de Israel nasceu, foi multiplicado, foi gerado com o direito de serem chamados povo eleito de Deus, nação santa, filhos de Deus, mas eles rejeitaram o pão da vida. Eles rejeitaram a água viva, eles rejeitaram a luz do mundo, eles rejeitaram o verbo que se fez carne. Então o que Deus fez, meus amados, por misericórdia e pela sua infinita graça e bondade, Ele nos deu a nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós que não nascemos com o direito, nós que não nascemos com a primogenitura de Deus, nós não nascemos, meus amados, como está escrito aqui, não por meio natural, versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural. O que significa isso? Significa que a gente não faz parte da descendência sanguínea de Jacó. Nós não fazemos parte da descendência sanguínea de Jacó. Nós não temos a primogenitura sanguínea de sermos filhos de Deus, mas por sua infinita bondade e misericórdia, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não só de sermos chamados, mas de verdadeiramente sermos filhos de Deus, né? Como está escrito aqui, ainda no versículo 13, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, aquele que é nascido de Cristo é nova criatura, e o Senhor os dá um novo nome, vestes novas, põe uma aliança em seu dedo e te chama de filho de Deus, né? Mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Então, mediante ao sacrifício do verbo que se fez carne, que se entregou, que padeceu por nós na cruz, sem ter mácula, sem ter pecado, sem ter culpa, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus e de sermos chamados da família de Cristo. Meus amados, vocês têm noção do que é isso? Meus amados, vocês têm noção do que é isso? E como foi o nascimento na terra desse verbo que se fez carne? Porque aqui em João 1, João está testificando acerca de Cristo antes dele vir. Porque Cristo já é. Ele já é desde o princípio. Cristo não existe, Ele é. Cristo não existe, Ele é. Pois existir é uma variação daquilo que nunca existiu e daquilo que deixará de existir. E Cristo não é isso. Cristo é. E desde o princípio Ele é o quê? O verbo, a luz, o pão, a água. Desde o princípio Ele é e eternamente será. Meus amados, e como Ele se fez carne, como Ele veio a nós, né? Como Ele veio ao povo. Em Mateus 1, versículo 18, brevemente a história que muitos já conhecem, creio eu, irmãos, mas vou rapidamente ler aqui. O nascimento de Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem aqui diz ter relação, irmãos. Quando fala se unir, está dizendo especificamente se unir como marido e mulher tendo relação. Mas antes de se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo
dos seus pecados. Aqui o anjo diz para José: ele se chamará Jesus e ele salvará o povo dos seus pecados. E aqui em João 1, ainda em João 1, capítulo 1, versículo 29, diz assim: e João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados, é claro que muitos não creem que Jesus nasceu verdadeiramente de uma virgem. Sim, meus amados, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Aqui em João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, e Jesus é o Cordeiro de Deus, para que Jesus, como Cordeiro de Deus, fosse entregue como sacrifício perfeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado e sem defeito, era necessário que ele viesse ao mundo, não de forma natural. Seria necessário que Jesus fosse concebido não de forma natural, mas de forma sobrenatural. Então, verdadeiramente, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se Jesus fosse gerado por forma natural, entre homem e mulher, né, se ele não fosse gerado de uma virgem, ele não seria o Cordeiro de Deus sem mácula e sem pecado. Pois a relação natural, ela tira a purificação, ela tira a santidade daquilo que deveria ser santo. No caso, aqui quando é concebido, né, um filho por meio de uma mulher e um homem, aquele filho, ele não nasce sem mácula, ele não nasce sem pecado, ele não nasce puro, perfeito, imaculado, não. E é por isso que Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, para que dessa forma ele nascesse e crescesse como Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, sem defeito e perfeito. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando os sacerdotes e o povo ia oferecer ofertas de sacrifício ao Senhor, que eram os holocaustos, eles deveriam oferecer um novilho mais jovem, de até 1 ano, com o pelo todo branco, sem mancha, sem nenhum defeito. O novilho tinha que ser perfeito. O cordeiro para o sacrifício tinha que ser imaculado, sem mancha, sem defeito, com perfeição. Por quê? Para que Deus receba esse sacrifício e por mediante desse sacrifício o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa mácula seja sanada por meio do sacrifício do Cordeiro. E Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como está escrito aqui, e como Deus já tinha determinado desde antes do nascimento dele na terra, né? Desde antes de Cristo se fazer verbo, Deus já tinha determinado. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê e como? Porque ele é santo, imaculado, sem defeito, sem mancha. Ele foi concebido de forma sobrenatural, para que não houvesse nele nenhuma mácula, nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhuma sujeira. Meus amados, então sim, Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que limpa o pecado do mundo, né? Mediante o sacrifício desse Cordeiro, que foi levado ao matadouro como Cordeiro mudo. Ele não se pronunciou, ele não se defendeu, ele não disse que era inocente, não, ele sofreu calado, ele não reclamou, ele não se queixou da dor, ele sofreu calado para perdoar os nossos pecados, para que o sacrifício do Calvário fosse concluído. E por mediante do sangue desse Cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, nós recebêssemos a oportunidade e o direito de sermos chamados filhos de Deus.
nós recebermos a oportunidade de fazermos parte da descendência santa de Deus, não por meio natural, não por descendência sanguínea, mas pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz e que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, meus amados. E o que ele sofreu por nós, o que ele passou por nós, meus amados, eu vou ler aqui Isaías 53, que eu gosto, que descreve muito bem, além dos evangelhos. Isaías 53, um profeta messiânico, né, que já profetizava acerca de Jesus, acerca do Cordeiro de Deus. Isaías 53, antes de Cristo vir ao mundo, antes do nascimento de Jesus. E esse profeta de Deus, mediante as revelações que o Senhor o dava, ele já profetizava acerca do Cordeiro de Deus, do Santo, Imaculado, Puro, que tira o pecado do mundo e que nos daria o direito de nos tornarmos filhos de Deus, e que por meio desse sangue nós limparíamos os nossos pecados, apagaríamos as nossas transgressões e iniquidades, e ele sofreria por nós tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, mas pela misericórdia e pela bondade de Deus nós não sofremos, né? Então, antes de Cristo nascer, se fazer carne e vier à terra, né, e vir à terra, o profeta Isaías já profetizava acerca dele. E no capítulo 53, a partir do versículo 4, o profeta Isaías fala isso acerca de Jesus. E eu gosto muito, irmãos, desse capítulo. Aqui fala sobre Jesus, o que ele sofreu por nós e o que o sacrifício dele fez por nós. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, eu vou dar continuidade, mas eu quero falar uma coisa rapidamente aqui. Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores e doenças. Nós não temos o porquê ficar aceitando e se submetindo a enfermidades recorrentes na nossa vida, se Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. Meus amados, e é por isso que hoje em dia é muito raro se ver cura. É muito raro se ver cura. Por quê? Cura nas igrejas, cura nos lugares, porque muitas pessoas se esqueceram que Jesus já levou sobre si as nossas dores. O que nós precisamos para manifestar essa cura é colocar a mão sobre o enfermo e declarar que Jesus já levou sobre si as nossas dores. Não tem o porquê da gente ficar aceitando e se submetendo a enfermidades recorrentes na nossa vida, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue de Jesus, o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. O castigo não tem por que você ficar sendo afligido, perturbado, atribulado, com confusão da mente, achando que está ficando doido, porque o castigo que estava sobre Cristo nos traz paz. O castigo que estava sobre ele nos traz paz. O castigo que estava sobre ele nos traz sanidade, nos traz equilíbrio, nos traz paz. Não tem o porquê, meus amados, a gente ficar aceitando enfermidade mental, enfermidade emocional, enfermidade física, se Cristo já levou sobre si as nossas dores. Não tem o porquê. Muitas pessoas se esqueceram disso. Cristo já levou sobre si as nossas dores. Ponto final. Ponto final. Cristo já levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ponto final. Você só aceita a enfermidade. Você só se submete à enfermidade a partir do momento que você se esquece disso daqui.
A partir do momento que você se esquece disso daqui, aí você se submete à enfermidade, aí você se submete a dores, aí você se submete a ficar fazendo tratamento de saúde recorrente, sendo que Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós precisamos executar a autoridade de Cristo sobre a nossa saúde, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Não tem o porquê nós ficarmos aceitando enfermidades que já foram vencidas na cruz. Não tem o porquê, não tem o porquê. As enfermidades já foram vencidas na cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não tem o porquê você ficar aceitando, se submetendo, acolhendo enfermidades que o inferno lança sobre a sua vida. O inferno lança sobre a sua vida a hipertensão e você toma aquilo sobre si e aceita. E não rejeita, e não renuncia, e não ora, e não declara que Cristo já levou sobre si todas as suas dores. E não tem o porquê você permanecer e aceitar a enfermidade na sua vida. Porque Cristo já levou sobre si todas as nossas dores. E ponto final, irmãos. Ponto final. Então, e aqui diz no versículo 5, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Literalmente, em João, capítulo 19, a partir do versículo 28, se não me engano, ou 18, conta sobre a crucificação de Cristo e que após dele já ter morrido, após dele já ter sido padecido na cruz, um soldado veio com uma lança e transpassou a lateral dele, próximo à costela ali, e jorrou sangue e água. Então o soldado com a lança transpassou, ele enfiou, atravessou o corpo de Cristo, como está escrito aqui, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E verdadeiramente, Cristo levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele sofreu pelas nossas transgressões. Para quê? Para que nós recebêssemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Para que nós recebêssemos o direito de ter as nossas transgressões apagadas, de ter os nossos nomes escritos no livro da vida, e de ter as nossas iniquidades lançadas no mar do esquecimento. Como diz aqui, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Verdadeiramente, os pregos em que Jesus foi preso não eram pregos normais. Eram pregos do tamanho de ponteiras. Ponteiras de pedreiro, sabe? Aquelas ponteiras bem grandes e grossas. Então ele literalmente teve seu corpo esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que era para nós estava sobre ele. O castigo que hoje nos traz o direito de sermos chamados filhos de Deus, de recebermos a salvação, de recebermos a vida eterna, de recebermos a paz do Espírito Santo de Deus, esteve sobre Cristo. Esteve sobre o nosso Senhor Jesus, E dando continuidade aqui diz, versículo 6, todos nós, Isaías 53, tá, irmãos, que eu tô. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Jesus, a iniquidade de todos nós, porque cada um se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor Deus fez com que recaísse sobre Jesus todas as nossas iniquidades, para que ele sofresse em nosso lugar, para que nós fôssemos perdoados, resgatados, libertos e recebêssemos a vida eterna, que hoje nós temos livre acesso e livre alcance para o céu, meus amados. Quando Jesus se entregou na cruz, antes do último suspiro dele, Jesus suspirou e faleceu, mas antes dele suspirar e falecer, ele gritou, está consumado. E o véu do templo se rompeu dos céus abaixo. Ou seja, o que isso significa? Literalmente, o véu que fazia divisão entre nós, seres humanos, pó, carne, meros mortais, o véu que fazia a divisão e a separação entre nós e o Senhor Deus Todo-Poderoso se rasgou. Se rasgou.
Agora nós temos livre acesso. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para manter o contato direto com Deus. Não precisamos mais. Por quê? Porque Jesus Cristo foi o nosso último sumo sacerdote. Ele foi o único que mediou. Aliás, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é aquele que faz a mediação entre nós, terra, ao céu, trono de Deus, né? Ao terceiro céu, melhor falando, onde está o trono do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, Jesus é aquele que rasgou o véu de cima a baixo, né? E agora nós temos livre acesso, nós temos liberdade total para falar com Deus, para questionar a Deus, para perguntar a Deus, para pedir perdão a Deus, para confessar a Deus os nossos pecados, né? Para pedir socorro a Deus, para pedir algo a Deus, né? Como está escrito nos evangelhos: pedi, dá-se-vos-á. Todo aquele que tem uma necessidade, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ore o Pai em secreto, pois o Pai que está em secreto, te vê em secreto, te recompensará, né? Então nós recebemos mediante o sacrifício de Cristo. Quando o véu foi rasgado, nós recebemos o livre acesso total ao Senhor. Eu falo aqui, Ele me escuta. Você pensa aí, Ele te ouve. O que você faz escondido, Deus está vendo. O que você pensa na sua mente, no seu coração, Deus está ouvindo. Não pense que por você estar fazendo escondido, Deus não está te vendo, não está te olhando, não está te sondando. Pois Ele é aquele que examina e sonda mente e coração e recompensa a cada um segundo as suas obras e as intenções dos seus corações. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você planeja, aquilo que você trama em seu coração, o Senhor vê e o Senhor ouve e o Senhor está, anotando tudo. O Senhor está registrando tudo, né? Então, meus amados, não é como se nós aqui estivéssemos tão longe dos céus a ponto de Deus não nos escutar. Não, porque até se você sussurrar, Deus está te escutando. Até se você fala na sua mente, Deus está te escutando. Tiveram muitas orações que eu fiz apenas na minha mente, pois tinham pessoas ao meu redor e eu não queria que ninguém escutasse, que Deus me respondeu. Deus não só escutou, como Ele escutou e me respondeu. Por quê? Porque Ele me escutou e respondeu? Porque o véu foi rasgado. Porque quando Cristo padeceu na cruz e deu o grito, está consumado, está o quê? Consumado. O que significa isso? Não tem mais volta. O que foi feito está feito. O sacrifício foi completo. A oferta, o sacrifício do Cordeiro de Deus perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, foi concluída. Não tem mais volta. Uma vez o sacrifício feito, não é necessário sacrifício algum. Não é necessário mais sacrifício algum. Mas uma coisa é certa: tenha responsabilidade e faça aquilo que Deus te mandar fazer. Não é porque Jesus se entregou na cruz e já sofreu por nós tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, que nós não temos que ter responsabilidade e obediência com aquilo que o Senhor nos ordena fazer, né? Mas é por isso, meus amados, que o Senhor nos ouve, nos responde, e não significa que o fato de você estar falando, clamando, gritando, pedindo a Deus, clamando a Deus, gritando a Deus, e Ele, em silêncio com você, não significa que Ele não esteja te ouvindo. Pelo contrário, Ele está te ouvindo sim. Mas o silêncio de Deus, ele serve para duas coisas: ou para te tratar, porque você fez algo que não deveria ter feito, ou para te amadurecer. Mas tenha em mente que o tratar de Deus, a repreensão do Senhor, é para todos aqueles a quem Ele ama, pois está escrito: Deus é um Pai de amor, e Ele disciplina o filho a quem ama. E o filho que rejeita a disciplina de Deus não pode ser considerado filho.
Ou seja, se você está sendo disciplinado por Deus e está rejeitando a disciplina do Senhor, saiba que está escrito aqui, ó, que todo aquele que rejeita a disciplina de Deus não pode ser considerado filho de Deus. Porque se você rejeita a disciplina do Pai, o bem você quer receber, mas o mal, a correção você não quer. Então você não é filho. Então você está achando que Jesus é gênio da lâmpada para realizar somente os teus desejos. E não é assim que funciona. E não é assim que funciona, meus amados. Meus amados, eu tento ficar na paz, no amor, mas é difícil, de vez em quando vem uns cajados do céu. Espero que vocês me suportem. Eu tento muito ficar somente no amor, mas de vez em quando vem os cajados do céu e é necessário. Por quê? Porque a correção e a repreensão do Senhor é para todos aqueles a quem Ele ama. Jesus só vai corrigir, só vai advertir, só vai chamar a atenção dos filhos que Ele ama. Por quê? Porque Ele não quer que esses filhos se percam. Porque Ele não quer que esses filhos se desviem. Ele não quer que esses filhos se distanciem dEle. Então Ele prefere corrigir, prefere ferir, prefere apertar e amassar o filho, que é o meu caso, que Jesus faz isso comigo. Né, meus amados? Jesus prefere amassar, apertar e provar, tratar o filho a quem Ele ama do que perder esse filho, né? Porque Jesus sabe que quando Ele trata com a gente sai correndo pro colo dele, né? Eu sou assim, meus amados. Quando Jesus começa a me apertar, eu já saio correndo pro colo dele. Deus me ajuda, socorro. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas é tudo por amor, meus amados. É tudo por amor. Tudo que o Senhor faz por nós é por amor. Né? Ele não quer que aconteça o mal, o pior com a gente. Ele não quer que nós sejamos condenados. Então Ele nos corrige sim. Então Ele chama sim a nossa atenção. Ele nos repreende sim, né? E dando continuidade aqui, meus amados, no versículo 50, no capítulo 53, está escrito aqui, ó, sobre o que estava falando de Jesus ter sido como um cordeiro mudo. Ele não reclamou, ele não se queixou da dor. Né? No versículo 7 está escrito assim: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. Eu quero que vocês prestem atenção que Isaías 53 foi escrito há mais de 400 anos antes de Jesus vir à Terra. E em Isaías 53, Isaías já dizia que Jesus não abriu a sua boca e foi levado ao matadouro como um cordeiro. Como João, no capítulo 1, diz, versículo 19: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus foi a oferta, o sacrifício perfeito, preparado por Deus para ser entregue em troca da nossa salvação, meus amados, por amor de muitos, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho dele, Ele entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, perceba, todo, não são alguns. Todo aquele que nele crê. Por quê? Porque Jesus não rejeita quem vá aí a Ele. Jesus não rejeita. Jesus não rejeita quem chega a Ele, meus amados. Eu sou a prova viva disso. Quando eu me acheguei ao Senhor no meu momento de dor, o Senhor não me rejeitou. Pelo contrário, Ele me acolheu. Ele me curou, Ele me transformou, Ele me saciou. Por quê? Porque eu tinha sede. Por quê? Porque eu tinha fome. E até hoje eu busco ter a sede e a fome da presença do Senhor, para cada vez mais buscar ao Senhor. Pois, como eu disse, é um pão que deve ser consumido diariamente. É uma água que deve ser jorrada em nosso interior diariamente. Diariamente. Isso daqui não é para ficar em cima da tua estante aberto, não, como amuleto de proteção, não, meu amado. Ai, amados, eu tento no amor, mas Jesus me dá uns cajados de vez em quando. Me suportem, meus amados, me suportem, que é por amor. Meus amados, é diariamente, meus amados. Nem que seja um versículo por dia, mas é diariamente. Um versículozinho ali você não vai perder nem 2 minutos. É o pão da vida isso daqui, meus amados. O verbo se fez carne. E o verbo era quem? A palavra. E a palavra é o quê? Cristo. E Cristo é quem? A luz. E a luz é o quê? O verbo que se fez o quê? Carne. E a carne se fez o quê? O Cordeiro de Deus, meus amados. É assim, ó, ramificações divinas do céu, do trono celeste para nossas vidas, né?
Então Jesus, o Cordeiro de Deus, que se fez carne, saiu lá da glória dele, saiu do trono, se despiu da majestade, levantou do trono que ele estava ao lado do Pai, sendo adorado, exaltado, engrandecido, 24 horas por dia, sem cessar, pelos 24 anciões, né, que cantam: digno é o Cordeiro de receber toda honra, glória, louvor, ação de graças, pois foste morto e ressuscitaste e compraste para Deus todos os povos de nações, línguas e tudo. Digno ao Cordeiro, meus amados, digno ao Cordeiro, porque ele sofreu calado, ele se entregou, ele padeceu, mas ele venceu. Ele não permaneceu morto, ele não está morto, ele prevaleceu. Ele padeceu, sim, mas ele venceu. Ele ressuscitou e a chave do Hades está em suas mãos. É ele que tem o controle da vida, da morte, do ontem, do hoje e do amanhã. É ele que tem o controle da alma, do espírito e do corpo. É ele quem diz sim, não. É ele quem diz faço, desfaço. É ele quem manda, desmanda. Faz cair chuva do céu, faz a seca atingir a terra. É ele quem faz tudo. Por quê? Porque o nome do Pai já havia sido glorificado, mas por intermédio do Filho, novamente, Deus glorificou o seu nome. Como? A partir do momento que Cristo ressuscitou no terceiro dia, Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade Santa, que hoje nós temos livre acesso para consultar, para conversar, para se apresentar e para adentrar na presença do Senhor. Antes, meus amados, haviam 3 níveis para se apresentar antes do sacrifício de Cristo. Haviam 3 níveis para se apresentar diante da presença de Deus, que somente os sacerdotes, após terem se lavado, se purificado e se santificado, poderiam entrar. Somente os sacerdotes, antes do sacrifício de Cristo, vejam bem, antes do verbo se fazer carne e se entregar como cordeiro mudo em nosso favor, haviam 3 níveis para adentrar a presença do Senhor, na tenda ou no templo, né? O pátio externo, o pátio interno e os átrios do Senhor, que é chamado de Santo dos Santos, que é a presença onde está ali habitando a presença do Senhor. Então o sacerdote tinha que fazer um ritual, uma liturgia para poder adentrar nesses 3 níveis da presença, até atingir a presença do Senhor, antes do sacrifício de Cristo. E ele precisava se lavar, se purificar, se santificar, vestir as vestes sacerdotais, para só assim então entrar na presença do Senhor, passando pelos 3 pátios até atingir o átrio do Santo dos Santos, que é a presença do Senhor, e levar ao Senhor intercessões e sacrifícios em favor do povo. Isso era papel do sacerdote. E quem fez isso, meus amados? Jesus Cristo. Jesus Cristo fez tudo isso. Ele rasgou o véu do templo. Ele rasgou. Agora a gente não precisa mais passar por essas 3 etapas. A gente entra na presença do Senhor em espírito e em verdade, onde quer que nós estejamos. Nós podemos entrar na presença do Senhor na nossa casa, na igreja, na vigília, na rua, na academia. Ah, Jennifer, você está falando heresia. Tô não, meus amados. Eu já entrei na presença de Deus em tudo quanto é lugar. Na rua, na academia, no mercado, na padaria. Basta você entrar, em espírito, basta você entrar, basta você se entregar à presença do Senhor. A presença do Senhor não está limitada somente a um templo religioso, não. A presença do Senhor, nós carregamos a presença dele, nós que carregamos a presença dele. Ele não se limita, o Senhor não é limitado. O Senhor não fica se limitando a templos, o Senhor não fica se limitando como antigamente, né, na época de Moisés, do Êxodo, até antes de Davi construir o primeiro templo ao Senhor, a presença do Senhor era carregada dentro da Arca da Aliança. Mas era carregada dentro da Arca da Aliança porque não tinha outro lugar em que a presença do Senhor habitasse. Então,
Deus deu o projeto do primeiro templo a Davi, e Salomão, filho de Davi, construiu o primeiro templo do Senhor, onde passou ali a habitar a presença de Deus e a Arca da Aliança. Mas, contudo, todavia, porém, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança, a aliança do sangue de Cristo, nós passamos a ser o templo onde a presença é carregada. Nós passamos a ser o templo. Nós passamos a ser a Arca da Aliança. E a presença, após o sacrifício de Cristo, a presença é carregada dentro de nós. A presença é carregada em nós, né? Mas não é pra tu enterrar lá, esquecer que tá lá não, esconder pra todo mundo que tá carregando a presença não, tá, amado? Tá? Porque a presença, uma vez que se carrega a presença do Altíssimo, ela transparece, ela transborda. As pessoas olham para você e dizem, tem algo diferente com você. O seu semblante é diferente, o teu jeito de falar é diferente, o teu jeito de cantar é diferente, o teu jeito de pregar é diferente. Por quê? Porque é notório a presença que a pessoa carrega, né? Como está escrito, né, no Evangelho de Lucas. A gente não pega a candeia e esconde ela debaixo da cama, não, irmãos. A gente não pega a presença de Deus e esconde ela lá só para usar no culto de domingo. Não, meus amados. Tem que carregar e manifestar a presença todo dia. É lavando roupa, é lavando a louça, é dentro de casa, é na igreja, é na padaria, é no mercado, é no trabalho, é na escola, é na faculdade. É transbordar. Você não vai esconder a candeia. Presta atenção, a candeia é o Espírito Santo de Deus. A candeia é a presença de Deus. Você não vai pegar essa candeia e vai trancar ela dentro de você e vai esconder e vai falar assim: ai, não vou falar pra ninguém que eu sou crente não, que eu tenho vergonha. Ai, não vou falar pra ninguém que eu sou batizado no Espírito Santo não, que eu tenho vergonha. Ai, não vou falar em línguas aqui não, que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de que todo mundo veja que eu sou crente, que eu sou batizado no Espírito Santo de Deus. Meu amado, você não esconde não essa candeia. A candeia, você deve colocar ela em um lugar apropriado para que todos vejam a luz. Todos vejam. E a luz é quem? A luz é quem, meus amados? Quem é a luz? João 1, que a gente estava lendo há pouco, meus amados. Quem é a luz? João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E ele estava com Deus, e ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. E nele estava a vida, e era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Ou seja, meu amado, você vai ficar escondendo que tu serve a Jesus até quando? Vai ficar escondendo dentro de você aquilo que Jesus te deu até quando? Vai ficar trancando dentro de você aquilo que Jesus te mandou fazer até quando? Até ele voltar e prestar conta a você, perguntando o que você fez com aquilo que ele te entregou, perguntando onde é que está aquilo que ele te deu. Então, meus amados, continuando aqui novamente, que o cajado já desceu, mas terminando de ler aqui, Isaías 53, versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. E foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Ou seja, perfeito, sem pecado, sem mácula, sem culpa. Jesus era 100% inocente. Mas ainda assim ele sofreu por nós, porque ele levou as nossas culpas sobre si, meus amados. E versículo 10, contudo, foi da vontade do Senhor Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor Deus tenha feito da vida dele uma oferta, que é o quê? Sacrifício pela culpa,
Ele verá o resultado do sofrimento da sua alma e ficará satisfeito. E qual foi o resultado do sofrimento da sua alma? Qual foi o resultado do sofrimento da alma de Cristo? Lá na cruz do Calvário, que ele foi açoitado, torturado, cuspido, humilhado, perseguido, apedrejado, crucificado, transpassado com uma lança que atravessou o corpo dele. Uma lança, meus amados. Uma lança. Vocês estão no som com uma lança? Então, qual foi o resultado desse sofrimento? A salvação para muitos. Para muitos quem, Jennifer? Para todo aquele que vê e crê que ele é o Cristo, que ele é o pão da vida, que ele é o Cordeiro de Deus e que não há outro igual a ele. É isso, meus amados. Essa foi. E versículo 11, depois do sofrimento da sua alma... depois do sofrimento da sua alma... Ah, não, perdão, já li esse, irmãos. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, né? E ele dividirá o despojo com os numerosos, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, e Jesus foi exaltado, é claro. Deus ressuscitou ele no terceiro dia, ele foi glorificado, santificado e ascendeu novamente a sua glória, né, onde ele está. E estará para todo sempre, virá para nos buscar, e nós também estaremos com ele, né? Pois todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe a vida eterna e recebe a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Então o Senhor levou nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas dores e intercedeu por nós, pecadores. Sim, ele intercedeu por nós, né? Que não merecemos. Que não é por merecimento, não, mas pela graça de Deus, porque nenhum de nós merecemos, Deus entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e receba a salvação de Cristo, né, meus amados? E, novamente eu gostaria de ler aqui João 1, porque essa é uma palavra linda, poderosa, maravilhosa, e é coisa linda, meus amados. A palavra do Senhor. Novamente, João 1. No princípio era o Verbo, e ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Meus amados, e como isso é possível, né? Se Jesus só veio há 2024 anos atrás. Meus amados, como eu disse, ele se fez carne há 2025 anos atrás. Mas Jesus, ele é, né? Ele sempre foi, ele é. Ele é o grande eu sou, né? Ele não existe, não, ele é. Então, desde o princípio, ele era o Verbo. E depois, ele se fez carne. E ele estava com Deus no princípio, né? E ele era a luz, né? Que trouxe, que brilhou nas trevas. E as trevas não derrotaram ele, né? Então, Jesus, desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, Jesus já é. Só que ele se fez carne e veio à terra. Não é como se Jesus fosse criado a partir daquele momento em que ele nasceu. Foi concebido por Maria. Não. Jesus já é. Né? Jesus já era desde antes da fundação do mundo. Ele já estava ali com o Pai. Ele já era o Pai. Né? Ele já era a luz, o pão da vida, a água viva. Né? Só que Deus enviou ele e ele se fez carne. E ele despiu de sua glória, deixou sua majestade real, porque Jesus Cristo é rei, né? E ele se assentou com os pecadores, e ele perdoou os pecados daqueles que se mostraram, né, com o coração voltado a ele, levou todas as nossas dores, nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, né, meus amados? E nos deu, como está escrito aqui, ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos deu, mediante o sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro. É o sangue da nova aliança, né? É o sangue que nos torna filhos de Deus, pois nós, naturalmente, não tínhamos o direito de sermos filhos de Deus. Mas, mediante o sacrifício de Cristo, todos nós, inclusive você,
pode ser filho de Deus, né? Uma vez que se crê e se confessa publicamente que Jesus Cristo é o Rei e é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Aliás, é o Senhor de nossas vidas, pois o Senhor também é Salvador. Jesus já é, né? Jesus é o Salvador. E quando Ele é Senhor de nossas vidas, quando Ele tem a propriedade total, é o nosso dono, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. Meus amados, e essa foi a palavra que eu trouxe aqui. Peço perdão caso tenha ficado um pouco diferente, meus amados, é que há pouco tempo o Senhor me autorizou, é algo que eu não estava contando tão cedo, confesso aos irmãos. Todas as palavras que eu trouxe até hoje, com exceção dessa, foi o Senhor que me mandava e eu escrevia e falava. Agora, irmãos, essa palavra aqui, o Senhor me autorizou a levar o evangelho dele escolhendo as mensagens que eu quisesse, né? Mas como de mim não sai nada de bom, eu achei melhor pedir ajuda para o Senhor, né, irmãos? Porque só pela misericórdia de mim não sai nada de bom não, meus irmãos. E eu confesso que eu fiquei um pouco receosa, né? Porque a palavra de Deus é algo muito sério. Nós devemos tratar a palavra com a seriedade, com a santidade que ela é, com a reverência, né? E eu fiquei um pouco receosa e com muito temor, né, de escarnecer e de envergonhar o Evangelho de Cristo. Mas o Senhor me deu essa responsabilidade e me autorizou a pregar a palavra dele, escolhendo os capítulos da Bíblia que eu quisesse. É claro que se ele me der mais uma palavra para entregar assim, como ele fez até hoje, né, até os últimos vídeos, eu vou escrever e vou passar as mensagens, né, irmãos? Mas eu já pedi a ajuda do Senhor acerca dessas novas pregações, né, que ele me autorizou a fazer, assim, a escolher o tema por conta própria. Mas já pedi ajuda ao Senhor para que o Senhor me direcione, para que essa mensagem alcance os corações e as mentes de todos aqueles que precisam ser alimentados e saciados pelo pão da vida e da água viva. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Jesus. A paz de Jesus, que essa palavra fique no coração de vocês. Amém?